João, capítulo 9. Bem-vindos a mais um devocional de leitura e meditação na Palavra do Senhor, né? Nós continuamos lendo o Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu João. Nós estamos no capítulo 9, tá? Então, capítulo 9, vamos orar, primeiro de tudo. Vamos orar para que o autor da palavra esteja conosco nesse momento. Ó Senhor, muito obrigado por mais essa oportunidade, obrigado por cada um que está ouvindo essa mensagem, muito obrigado por esse tempo na Tua presença, Senhor. Ó Senhor, fala conosco através dessa passagem, Senhor. Que seja o Senhor falando e não eu, Senhor. Vivifica as Escrituras no nosso coração, inscreve a Sua lei nos nossos corações, na nossa mente, que nós possamos Te conhecer verdadeiramente, Senhor, e não mais de Ti se afastar, Senhor. Que isso sirva para a glória do Teu nome, para a edificação da igreja e para o bem do mundo, Pai. O que nós pedimos e agradecemos, bendizendo o Teu nome, em nome de Jesus. Amém. Amém. Então vamos lá, o texto diz: Jesus cura um cego de nascença. Ao passar, Jesus viu um cego de nascença. Seus discípulos lhe perguntaram: Mestre, quem pecou, este homem ou seus pais, para que ele nascesse cego? Disse Jesus: Nem ele, nem seus pais pecaram, mas isso aconteceu para que a obra de Deus se manifestasse na vida dele. Enquanto é dia, precisamos realizar a obra daquele que me enviou. A noite se aproxima, quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Tendo dito isso, cuspiu no chão, misturou a terra com a saliva e aplicou aos olhos do homem. Então disse-lhe: Vá lavar-se no tanque de Siloé, que significa enviado. O homem foi, lavou-se e voltou vendo. Seus vizinhos e os que anteriormente tinham visto mendigando perguntaram: Não é esse o mesmo homem que costumava ficar sentado mendigando? Alguns afirmavam que era ele. Outros diziam: Não, apenas se parece com ele. Mas o próprio insistia: Sou eu mesmo. Então, como foram abertos seus olhos, interrogaram-no eles. Ele respondeu: O homem chamado Jesus misturou terra com saliva e colocou nos meus olhos e me disse que fosse lavar-me em Siloé. Fui, lavei-me e agora vejo. E lhes perguntaram: Onde está esse homem? Não sei, disse ele. Os fariseus investigam a cura. Levaram aos fariseus o homem que fora cego. Era sábado, o dia em que Jesus havia misturado terra com saliva e aberto os olhos daquele homem. Então os fariseus também lhe perguntaram como ele recuperara a vista. O homem respondeu: Ele colocou uma mistura de terra e saliva nos meus olhos. Eu me lavei e agora vejo. Alguns dos fariseus disseram: Esse homem não é de Deus, pois não guarda o sábado. Mas outros perguntaram: Como pode um pecador fazer tais sinais milagrosos? E houve divisão entre eles. Tornaram, pois, a perguntar ao cego: Que diz você a respeito dele? Foram seus olhos que ele abriu? O homem respondeu: Ele é um profeta. Os judeus não acreditaram que ele fora cego e havia sido curado enquanto não mandaram buscar os seus pais. Então perguntaram: É este seu filho, o qual vocês dizem que nasceu cego? Como ele pode ver agora? Responderam os pais: Sabemos que ele é nosso filho e que nasceu cego, mas não sabemos como ele pode ver agora e quem lhe abriu os olhos. Perguntem a ele, idade ele tem e falará por si mesmo. Seus pais disseram isso porque tinham medo dos judeus, pois esses já haviam decidido que, se alguém confessasse que Jesus era o Cristo, seria expulso da sinagoga. Foi por isso que seus pais disseram: Idade ele tem, pergunte a ele. Pela segunda vez chamaram o homem que fora cego e lhe disseram: Para a glória de Deus, diga a verdade, sabemos que esse homem é pecador. Ele respondeu: Não sei se ele é pecador ou não, uma coisa eu sei, eu era cego e agora vejo. Então lhe perguntaram: O que fez ele a você? Como abriu seus olhos? Ele respondeu: Eu já disse e vocês não me deram ouvidos. Por que querem ouvir outra vez? Acaso vocês também querem ser discípulos dele? Então eles o insultaram e disseram: Discípulo dele é você. Nós somos discípulos de Moisés. Sabemos que Deus falou a Moisés, mas quanto a esse, nem sabemos de onde ele vem.
O homem respondeu: Ora, isso é extraordinário, vocês não sabem de onde ele vem. Contudo, ele me abriu os olhos. Sabemos que Deus não ouve pecadores, mas ouve o homem que teme e pratica a sua vontade. Ninguém jamais ouviu que os olhos de um cego de nascença tivessem sido abertos. Se esse homem não fosse de Deus, não poderia fazer coisa alguma. Diante disso, eles responderam: Você nasceu cheio de pecado. Como tem a ousadia de nos ensinar? E o expulsaram. A cegueira espiritual. Jesus ouviu que o haviam expulsado e, ao encontrá-lo, disse: Você crê no Filho do Homem? Perguntou o homem: Quem é ele, Senhor, para que eu nele creia? Disse Jesus: Você já o tem visto, é aquele que está falando com você. Então o homem disse: Senhor, eu creio, e o adorou. Disse Jesus: Eu vim a esse mundo para julgamento, a fim de que os cegos vejam e os que veem se tornem cegos. Alguns fariseus estavam com ele, ouviram-no dizer isso e perguntaram: Acaso nós também somos cegos? Disse Jesus: Se vocês fossem cegos, não seriam culpados de pecado, mas agora que dizem que podem ver, a culpa de vocês permanece. Glória a Deus. Então, assim, o texto inteiro é sobre o mesmo trecho, é sobre o mesmo acontecimento, né? A cura de um cego de nascença. Tudo começa com uma questão a respeito da cegueira desse rapaz, né? Desse homem. Os discípulos mesmo, baseado em várias crendices e tradições que eles tinham, eles falam assim: Senhor, quem que pecou para que ele nascesse cego? Ele ou os pais dele, por causa da questão de consequências, de gerações, de pecado e tal. Aí ele fala assim, ó, nem ele, nem os pais dele. Tudo isso acontece para quê? Para que o nome do Senhor seja glorificado, para que as obras do Senhor sejam manifestas na vida dele. Amém? Então esse é o primeiro ponto que eu quero mostrar para vocês. Olha como é que Deus faz, porque às vezes a gente tem mania de atribuir tudo ao pecado. Ah, fulano está com dificuldade financeira, está em pecado. Não está dizimando, está dando legalidade, tal. Não, e muitas das vezes Deus quer justamente que ele busque a Deus, entendeu? Está sendo uma forma de levar ele a buscar mais um relacionamento com Deus, né? Então, entre outros aspectos. E aí, os fariseus investigavam a cura por quê? Porque havia uma tradição de que nunca tinha sido curado um cego de nascença e que esse seria um dos sinais do Messias. Então, por isso que eles insistiam tanto, porque assim, não pode ter sido curado um cego de nascença, porque senão nós temos que reconhecer que esse cara é o Messias. Então, por isso que eles ficaram, pede para os pais, pede para o cara, e aí o cara fala e tal, não sei o que, e aí volta com ele, né? E aí Jesus, no final, completa do seguinte: eu vim para que os cegos possam ver e os que veem se tornem cegos. E aí eles ainda confrontam, né? Então você está dizendo que a gente é cego? Aí Jesus pega e dá a sentença sobre eles, né? Sobre a cegueira espiritual deles. Fala assim: se vocês fossem cegos, não seriam culpados de pecado. Mas agora que dizem que podem ver, a culpa de vocês permanece. Porque assim, ele mostra claramente que eles diziam que podiam ver. Porque na verdade, eles estavam cegos pela religiosidade, eles estavam cegos, eles acabaram de ver aquilo que era uma condição que eles tinham colocado nas tradições e mesmo assim não reconheceram. Aquilo sempre remetendo, né? O João está sempre remetendo aquele entendimento inicial. Veio para os que eram seus e os seus não receberam, né? Então, assim, essa cegueira espiritual. Muitas das vezes a gente está tão amarrado em questões religiosas e tal, que se o próprio Jesus aparecer, a gente vai ficar pensando assim, não, mas ele não é do jeito que eu pensava, eu não senti. Porque hoje em dia, por exemplo, está muito dessa questão do sentir. Não, eu não sinto, não me arrepiou e tal, não sei o quê. Então, assim, a gente tem que tomar muito cuidado para não transformar algumas questões que acontecem, né, em questões religiosas. Não, esse culto não estava bom porque eu não senti, né? E transforma sensações em questão religiosa, né? Então, primeiro ponto: cego para que a glória de Deus
fosse um manifesto. É um sinal do Messias. A religiosidade pode cegar. Amém? Que o Espírito Santo esteja falando conosco acerca dessas questões. Pai amado, Pai querido, muito obrigado, graças te damos por mais esse tempo na Tua presença, Senhor. Fala conosco nesse dia, Senhor, que seja um tempo para glorificar o Teu nome, Senhor. Ó Senhor, que esse momento não fique só restrito aqui, Senhor, mas que nós possamos continuar na Tua presença, Senhor. Fala conosco, continua vivificando a Tua palavra nos nossos corações e que nós possamos ser testemunhas e canal da Tua vontade para as pessoas ao nosso redor. É o que nós pedimos, agradecemos, bendizendo o Teu nome, em nome de Jesus. Amém. Então, assim, se você ouviu essa mensagem até aqui, eu queria te pedir, se falou o teu coração, curte aqui embaixo, né? Dá uma força para o nosso canal, compartilha para que essa mensagem chegue a outras pessoas do seu convívio, né? E se a palavra falou mais alguma coisa contigo, se o Espírito Santo falou no teu coração alguma coisa diferente do que a gente estava comentando aqui, comenta aqui embaixo, que aí a gente vai se edificando mutuamente. Além do que, cada vez que você tem essas atitudes, o YouTube entende que esse conteúdo é relevante e compartilha com mais pessoas ao nosso redor. Então isso impulsiona para que a mensagem chegue a mais pessoas, tá bom? Mais uma vez, essa iniciativa é uma parceria do nosso canal Família para Encontrados com a 7ª Igreja do Evangelho Quadrangular de Francisco Beltrão e a Penitenciária Estadual de Francisco Beltrão, na pessoa do seu diretor, Dr. Marcos. Deus abençoe a cada um de vocês. Fiquem com Deus.